é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre por que a Bolívia não consegue explorar o lítio, né? Todo mundo fala que a Bolívia é um paraíso do lítio, disseram que o Elon Musk deu golpe na Bolívia para tomar conta do lítio da Bolívia e coisa e tal. E o que acontece na Bolívia é que sim, tem reservas de lítio lá, mas ninguém quer explorar as reservas de lítio lá. Continua o Chile sendo o principal exportador de lítio do mundo, seguido pela Austrália, e meio que ninguém se interessa pelo lítio da Bolívia. Por que a Bolívia não consegue aproveitar sua riqueza no lítio para superar a crise econômica? Vamos entender isso daqui e eu vou explicar para vocês o problema e vou explicar o porquê que o Brasil corre o risco de cair no mesmo erro da Bolívia com essa história de não, porque o lítio é nosso, que não podemos entregar o lítio para empresas estrangeiras. Essa notícia foi sugerida por Joelson Bolsolavista é Bolsolavo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, todo mundo já ouviu falar que a Bolívia é um país muito rico em lítio, né? E que inclusive houve supostamente um golpe, né? Que olha só, golpe de Estado tem relação com Elon Musk e Trump, diz o Evo Morales nessa entrevista aqui ao Instituto Chupa Lula, né? O que ele está querendo dizer, né? A Bolívia tem sim grandes reservas de lítio no território dela, mas são inexploradas, ninguém explora esse lítio lá na Bolívia. Nem o governo boliviano, nem empresas de fora, nem ninguém explora. Quando foi em 2019, o Evo Morales foi acusado, sofreu uma revolta muito grande na Bolívia por conta da situação econômica, ele fugiu para a Argentina, o Congresso declarou a vacância do cargo e aí assumiu a Jeanine Áñez, né, a presidente do Congresso então, que chamou novas eleições, inclusive, infelizmente, ganhou um aliado do Evo Morales, o Luiz Arce, né, um absurdo, a Bolívia dobrando a aposta na esquerda, no comunismo, né. Mas o que eles chamam de golpe aqui, eles disseram que foi porque o Elon Musk queria o lítio da Bolívia e não sei o que lá, que é para entregar o lítio. E esse discurso de que alguém no exterior, os Estados Unidos, o Trump e o Musk querem os recursos naturais do país, é uma coisa que a gente voltou a ouvir aqui no Brasil também. Tem muita gente falando, não, porque o Musk está querendo, o Trump está querendo dar o golpe aqui no Brasil, porque ele quer os recursos naturais do Brasil e coisa e tal. E isso é uma besteira, isso no final das contas não faz sentido nenhum. Empresário nenhum vai querer investir em país fechado, em país que nacionaliza coisas, recursos, porque você não tem segurança jurídica para fazer isso, né? E no final das contas, recursos minerais são muito importantes, mas a verdade é que tem recurso mineral no mundo inteiro, meu amigo, tem onde explorar essas coisas todas no mundo inteiro. Aqui, para você ter uma ideia, essa daqui é a participação de reservas mundiais de lítio, né? A Bolívia tem muito lítio, não tem? Cadê a Bolívia aqui? Ó? O país com maiores reservas, 46% das reservas de lítio do mundo estão no Chile. Depois a Austrália, a Argentina tem bastante coisa também, a China tem alguma coisa, Estados Unidos tem bastante, Zimbábue e o Brasil já tem aqui um trocinho aqui de 0,5%, Portugal também tem alguma coisa. Cadê a Bolívia nessa história aqui, né? Ou seja, por que a Bolívia não aparece aqui? Porque as reservas de lítio da Bolívia sequer foram exploradas, sequer foram mapeadas para se saber exatamente quanto lítio que tem lá. Então, ou seja, ela acaba ficando sem exploração nenhuma. Isso aqui é mais ou menos também o quanto que é a produção de lítio no mundo. Tá? O Chile é hoje o país que mais produz lítio no mundo, a Austrália produz muita coisa também, os outros países também. Então dá para ver por esse gráfico aqui que interesse na Bolívia não faz sentido, não existe esse interesse na verdade. A Bolívia tem muito lítio, seria bom explorar esse lítio? Sem dúvida alguma, seria bom principalmente, sabe para quem? Para os bolivianos. Ah, mas aí entra o chefe da esquerda que quer acusar todo mundo de golpe, que quer se manter no poder a todo custo, justificar a política econômica de merda, aí acusa os outros de querer dar um golpe no país e manter o poder lá, né? Foi isso que o Evo Morales sempre fez lá na Bolívia. Aqui, ó. Por que a Bolívia não consegue aproveitar sua riqueza de lítio para superar sua crise econômica? Aí eles falam aqui ó, que em 2008 o Bolloré, que é um empresário lá da França, esteve na Bolívia falando em explorar o lítio, não sei o que lá, e teve muita conversa na época, mas nada caminhou, né? E a partir daí tudo foi nesse sentido. Um monte de pessoas falaram, um monte de empresas se interessaram, mas aí vão lá na Bolívia, conversam, veem as condições e meio que deixam para lá. E por que deixam para lá? Deixam para lá porque percebem que na Bolívia não tem segurança jurídica para você investir numa coisa desse tipo. Sabe o que aconteceu na Bolívia? Qual o problema da Bolívia? Lembra disso daqui? Ó? Essa notícia aqui é de 2012.
Mas na verdade isso aconteceu em 2006, tá? Isso aqui deve ser, aqui ó, atualização 1/5 de 2006. Isso aqui é a matéria que foi trazida no tempo para a versão mais nova do jornal, né? Militares de Evo Morales ocupam refinarias da Petrobras na Bolívia. A Petrobras tinha 2 refinarias na Bolívia, que ela havia comprado da estatal da Bolívia de gás, né? E estava operando essas refinarias lá, investiu um bocado de coisa, investiu para explorar gás, investiu para vender o gás justamente para o Brasil. O Evo Morales, quando ganhou a eleição lá na Bolívia, ele veio com um mote justamente de que iria nacionalizar o gás é nosso, que não que empresas estrangeiras estão roubando gás dos bolivianos, os bolivianos estão ficando pobres porque estão vendendo os recursos para o exterior. E eu já expliquei para vocês essa besteira. Recursos naturais, tesouro, coisa enterrada na terra, não enriquece sociedade nenhuma. Enriquece quem acha, é verdade. Quem é o dono daquela terra ali, quem tem o direito de explorar, fica rico com aquilo. Mas a sociedade como um todo não fica rico. O que torna uma sociedade como um todo rica é comércio. É pessoas comprando e vendendo. Então explorar recurso é bom? Explorar recurso é bom, porque é lógico, você vai ter, naquele processo de exploração, vai ter gente comprando, gente vendendo, vai ter coisas ali em torno daquele empreendimento, você acaba melhorando um pouco a sociedade. Mas o foco não é esse. O foco que você tem que ter para ter uma sociedade rica é a confiança das pessoas. É você trabalhar esse fato que as pessoas podem fazer negócio de forma tranquila, confiando no outro lado, para você ter mais negócios, né? Ter muita gente comprando e muita gente vendendo. O que a Bolívia fez? Ela invadiu as refinarias da Petrobras e com isso era uma promessa de campanha do Evo Morales. Tá vendo aqui? Essa página aqui antiga fala: Morales quer que Petrobras devolva as refinarias à Bolívia, sendo que a Petrobras comprou as refinarias na Bolívia. Aqui, ó. A Petrobras investiu cerca de 1,5 bilhão de dólares na Bolívia nos últimos 10 anos, comprando as refinarias, investindo em postos e não sei o que lá. 1,5 bilhão de dólares. Guarda esse número, né? Aí, veja, tem gente que diz, o Lula diz que não foi invadido, ele não roubou as refinarias, a gente vendeu as refinarias para a Bolívia, mas isso é falso. Vender uma coisa, você negocia antes e acerta o preço, e quando você acerta o preço, você entrega aquela coisa. O que o Evo Morales fez não foi isso. Os militares ocuparam as refinarias da Petrobras, aí depois, olha só, o Lula reconheceu a soberania da decisão boliviana. O pessoal fala, dizem por aí que é fake news que o Lula deu as refinarias para a Bolívia. Não, não é fake news. O Brasil reconheceu a soberania da decisão boliviana de invadir as refinarias brasileiras e tomar tudo ali. Ou seja, sim, o Lula deu as refinarias. Ah, mas depois aqui, ó, refinarias de gás da Bolívia foram vendidas e não doadas por Lula. Não foram vendidas coisa nenhuma. Porque quando é vendido, você negocia antes e só ocupa depois. Se ocupou primeiro, não foi isso. Eles combinaram uma indenização de 112 milhões de dólares para ter o controle das unidades que pertenciam à Petrobras. Então, ele invadiu a refinaria, depois acertou com o Lula, não, a gente vai dar um dinheirinho aqui para não ficar feio. Lembrando que a Petrobras investiu 1,5 bilhão de dólares na Bolívia e recebeu de volta 112 milhões de dólares da Bolívia. Me fala, o Lula deu ou não deu a refinaria para a Petrobras? Ou seja, recebeu menos de um décimo do valor. Ou seja, no final das contas, sim, o Lula deu a refinaria da Petrobras para a Bolívia. Foi isso que aconteceu. Não tem outra forma de dizer isso daqui. Eles dizem que é fake news. Não é fake news, aqui o Estadão verifica. Estão dizendo que o Lula deu as refinarias para a Bolívia. Não, ele cobrou um décimo do valor. Depois elas já terem sido ocupadas. E antes disso ele reconheceu que estavam certos em ocupar. Então sim, o Lula deu as refinarias para a Bolívia. Só que aí é que fica essa história. No final das contas, isso pode parecer uma coisa, tá vendo? Os bolivianos ganharam, Evo Morales ganhou, olha que beleza, conseguiram, né, tirar o imperialismo brasileiro da Bolívia, não sei o que lá, e agora o gás é nosso da Bolívia. Não foi só isso não, tá? Teve também o Lula fez um monte de negócio com a Bolívia, idiota, esse negócio aqui, a Petrobras perdeu 872 milhões de reais com um acordo mal feito pelo Lula na compra de gás, mas isso aqui é outra coisa. De qualquer forma, o que aconteceu? Essa encampação das refinarias brasileiras acendeu o alerta. Quem é que vai investir num país que pode fazer esse tipo de coisa a qualquer momento? Fica todo mundo com medo, né? Esse sentimento do Evo Morales, que não, que o petróleo é nosso, que os recursos são nossos, eu não sei o que lá, e acaba não sendo interessante para ninguém entrar nesse negócio lá na Bolívia. Por outro lado, o Chile não tem essas asneiras, o Chile comercializa cobre pra caramba no mundo todo, comercializa lítio pra caramba no mundo todo, as empresas são todas privadas, é verdade, tem participação do governo nacional nessas empresas que exploram as coisas, mas ninguém lá no Chile fica gritando, não, que soberania, o cobre é nosso, o lítio é nosso, não sei o que, não, negocia, deixa as empresas explorarem, deixa investimento externo ir lá e explorar.
a Bolívia caiu nessa lambança de começar a querer nacionalizar as coisas. A mesma coisa aconteceu na Venezuela. A Venezuela hoje em dia não produz petróleo suficiente nem para ela própria. A Venezuela, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Por quê? Porque nacionalizou a coisa toda, né? E ainda está o regime do Maduro lá. Quem é que é maluco de querer investir nas refinarias do Maduro, né? Vai perder dinheiro, né? Vai acabar perdendo dinheiro. No final das contas, acaba ficando o povo empobrecendo. Ah, mas a Bolívia em si não poderia investir e colocar essas reservas? Meu amigo, o Estado é absurdamente ineficiente em qualquer coisa que ele faça. Eles estão tentando isso, eles estão dizendo que a Bolívia mesmo vai criar uma empresa para explorar o lítio e coisa e tal. Aí o que acontece? Até explora, mas fica uma empresa lenta, que explora pouco, ineficiente, e no final das contas não consegue resolver o problema. Poderiam resolver o problema muito mais fácil com investimento privado, com investimento externo. Ah, mas aí iam ganhar menos. Mas, meu amigo, não interessa, isso, o recurso está ali, você vai ganhar, isso que é importante. Você fica brigando com esse troço, você não ganha nada. E aqui no Brasil o pessoal está indo nesse mesmo caminho, de que não podemos entregar os minerais porque o Trump quer os minerais. Não caiam nessa conversa, isso é balela. Tem que explorar os minerais mesmo, mas deixa outras empresas explorar e não tem problema. Vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar royalty, vai ter que pagar as coisas todas para o governo brasileiro. A gente não está perdendo nada nessa história, né? Isso sem contar que aqui no Brasil ninguém consegue explorar nada, né? Porque o IBAMA, com essas últimas leis ambientais que foram aprovadas aí, quer dizer, agora, parece que tem uma lei agora que pode ajudar nisso, mas as anteriores que praticamente proíbem qualquer exploração de qualquer coisa no Brasil, meio que nada é explorado no Brasil, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.